São Paulo começa a desenvolver o tema central da carta aos Romanos, que é o da justificação pela fé. Pela fé em Jesus Cristo é que nós somos salvos. E ele usa a expressão justiça de Deus, realizou-se a justiça de Deus, que nesse contexto significa o ato pelo qual Deus nos torna justos. É a justificação, é a salvação, a santificação. Deus nos torna justos, Deus nos torna santos. Cristo é instrumento de expiação, é vítima de expiação pelos nossos pecados. Pela fé nele, Deus nos justifica, Deus nos santifica, e assim nós somos salvos. É pela fé em Jesus que nós obtemos essa salvação, e sem a fé não é possível salvar-se. Sem a fé em Jesus. Esse é o tema central da carta aos Romanos. A salvação é dom gratuito de Deus. A sua justiça se manifesta dessa maneira, quando Ele nos dá Jesus para nos justificar, nos tornar justos, santos. Pela fé é que nós obtemos a graça da salvação. No Evangelho, Jesus continua aquele seu embate com os fariseus e os mestres da lei, dizendo os seus ai de vós. Seus pais rejeitaram, mataram os profetas, eles lhes construíram túmulos. E ele diz: vós tomastes nas mãos as chaves da ciência. Não entrais no reino de Deus e não deixais os outros entrarem também. E a partir desse momento, Jesus é perseguido, é odiado pelos fariseus, pelos mestres da lei, que procuram matá-lo, armam-lhe ciladas. Assim como os profetas foram perseguidos e mortos pelos antepassados deles, agora Jesus, o maior dentre todos os profetas, aquele que é a própria palavra de Deus encarnada e não apenas um porta-voz de Deus, mas o próprio Deus encarnado, Deus conosco. Por isso, Jesus diz que daquela geração se pedirá contas de todos os profetas que foram mortos desde Abel até Zacarias. Aqueles que eram os guardiões da lei, da palavra de Deus, que deviam interpretá-la e, portanto, deveriam ser os primeiros a reconhecer que Jesus é o Messias, são justamente os que o perseguem. Os chefes do povo, os pastores, que deviam conduzir o rebanho e dizer: esse é o Messias. São justamente eles que o rejeitam, são justamente eles que não o reconhecem. Então peçamos a Jesus que nós, que conhecemos a sua palavra, que temos acesso à sua palavra, sejamos capazes de interpretá-la, de reconhecer os sinais que Deus nos dá
de não endurecermos o nosso coração, a nossa mente, para ouvirmos dele as bem-aventuranças, sermos declarados bem-aventurados e não ai de vós, não sermos censurados por ele, mas felicitados. E que ele aumente a nossa fé na pessoa de Jesus, para por meio dele obtermos a salvação, o perdão dos nossos pecados. Amém.